episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Bem-vindos ao podcast Café na Closer, eu sou a Ana Giroto e hoje nós vamos falar sobre um tema que é o desafio de todos os empreendedores, indiferente do tamanho da empresa e do segmento, que é como formar líderes de alta performance. E para nós falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Mauro Tiesin, ele é palestrante e diretor da Seraçá Construções. Seja bem-vindo, Mauro. Ô, Ana, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui e falar sobre esse tema maravilhoso, né? Que para mim ele faz parte da minha essência, da minha vida, da maneira de fazer as coisas. Mauro, conta para nós, como é que começou a tua jornada na construção civil e teve algum momento decisivo que mudou essa questão de líder, da tua visão como liderança? Sim. Imagina, há 32 anos atrás, nós começamos na Seraçá o segmento de construção civil, porque precisávamos dos postes de energia para colocar nas redes de energia da Seraçá, que a Seraçá é uma cooperativa distribuidora de energia, né? Então, naquele tempo, começamos uma fábrica pequena de postes, éramos eu e mais 5. Eu era engenheiro, ainda sou, claro, mas na época fazia a função de engenheiro, vendia, comprava, varria, fazia café, chimarrão, enfim, atendia as pessoas, tudo que era próprio daquela atividade. E aos poucos a gente foi sendo um pouco mais ousado, fazendo obras maiores, diferente, agregando outras atividades, além da fábrica de pré-moldados, depois veio a construtora, depois veio o concreto usinado e, por último, veio a fábrica de estruturas metálicas. Agora, um ponto de disruptura realmente é quando a gente tem que formar pessoas, quando a gente vê que o negócio está crescendo e levar essa mentalidade para as pessoas, engajar essas pessoas dentro da cultura da empresa, esse é o grande desafio. Mas eu te dizer que isso estava demarcado num determinado momento histórico, não me lembro. Isso sempre foi a tônica durante todo esse período, de formar pessoas, de engajar as pessoas, de trazê-las para dentro da mentalidade da empresa e fazê-las, perguntar para elas, tá, você quer construir teu futuro aqui? E esse foi o desafio e é o desafio até hoje, né? Ainda mais, hoje tu lidera mais de 300 pessoas, né? Mais de 500. Mais de 500 pessoas. Que são duas fábricas, uma fábrica de pré-moldados, uma fábrica de estruturas metálicas, o concreto usinado e vários contratos em andamento de obras grandes, como PCHs, como nós somos especialistas na área de construção de armazenamento de grãos, silos de concreto, obras desse tipo, né? E como tu falou, como conseguir... Porque a gente fala, a empresa é um setor vivo, né? Isso. Por mais que a gente fale CNPJ, mas são pessoas. Isso. Como conseguir com que todos estejam na mesma cultura, com os mesmos objetivos da empresa? Porque até a gente estava falando nos bastidores. Hoje, as pessoas, cada uma ela tem os seus objetivos. E como linkar isso com os objetivos da empresa e ter essa sintonia e ter essa performance, né? Verdade. Eu digo que a empresa é um organismo vivo. Tal o nosso organismo. Tem vários setores que se intercomplementam e fazer com que as pessoas queiram trazer a vida delas para dentro da empresa. Eu tenho gente que trabalha comigo desde o início. Que legal. E são pessoas que entenderam que faz sentido, que trazer a história deles para dentro da empresa. Os filhos foram nascendo e entendendo quem é a Seraçá e participando da nossa vida. Agora, eu entendo que isso é uma questão cultural, né? Cultura é como as coisas de fato são, principalmente quando o chefe não está perto olhando. Como a empresa funciona no automático, no natural, na sua essência. E são os verdadeiros valores onde, por exemplo, ninguém sacaneia ninguém, todo mundo é coerente, é honesto, é justo, desde uma ponta até a outra, com funcionário, seja numa hora extra, ou seja com cliente, com tudo que tem a ver com ele, onde ambos os lados podem ficar tranquilos, porque o que é correto, vai lá, chama a Ana, faz com ela,
porque ela vai te entregar isso que ela promete, e isso é espontâneo, isso é natural, ela tem isso na essência, sabe? E quando as pessoas fazem isso e veem que a empresa funciona desse jeito, as pessoas também dizem, opa, aqui dá para investir minha vida aqui. Porque eu, de fato, recebo aquilo que as pessoas estão me dizendo. Isso eu entendo que é desse jeito que ocorre esse engajamento. Agora, se o discurso é uma coisa, e se, na verdade, na prática, nos bastidores, a história é outra, essa realidade ela aparece. E as pessoas sabem, poxa, não é bem assim que essa história está sendo contada, que ela realmente aparece. Então, as pessoas chegam à conclusão, isso não tem nada a ver. Imagina um funcionário que é ético, que é correto nos seus princípios, nos seus valores, que foi educado assim, e de repente entra numa empresa que o patrão diz para ele, não, mas aqui a gente funciona diferente, se der, passa a perna mesmo, sacaneia, não sei... Como assim? Não O cara fica, vai dizer, né? não tem como Não tem, ficar. Então, acho que ambos os lados têm que se sentir confortáveis. A verdade é uma só. A transparência, a ética, é isso que forma a cultura da empresa, o engajamento. É saber que a vida é essa aí, a simplicidade, a coerência em todos os momentos. Aí eu acho que fica fácil de tocar. E é assim que eu entendo a empresa, é assim que eu conduzo todos os negócios. Sabe por quê? Eu sempre digo o seguinte, você tem uma empresa de marketing que vende o teu produto numa estrutura tão bonita que vocês têm aqui. Mas eu sempre digo o seguinte, você não vende esse produto, você vende outro produto que se chama confiança, sabe? Quando as pessoas entendem isso, que podem ficar tranquilos, que o tratado não é caro, não é barato, é justo, é correto, é isso que você vai receber, aí as coisas começam a acontecer, o cliente volta de novo aqui e ele te indica, ele vai dizer, não, vai lá na Ana. Por quê? Porque o que ela promete, ela faz. É tão simples isso, mas me parece tão básico e parece que às vezes as pessoas querem inventar a roda, sabe? E aí se afastam do propósito. Aí ficam pensando, bah, como é que eu tenho que fazer para conseguir mais cliente, mais isso, mais aquilo? Mas você não está nem cuidando daqueles que você tem, né? E aí começa... A gente até brinca, né? Ai, como é que eu vou inovar? E às vezes, né, as pessoas entram nessa, eu preciso inovar, preciso fazer diferente, mas às vezes fazer o básico bem feito já é o suficiente, né? E o básico bem feito tem a ver com aquilo com a constância. Tem a ver com aquilo que você é e que o cliente teu e o funcionário sabem que é. Não é nada daquilo que é diferente. É o que está na fotografia? Sim. É o que está no vídeo? É o que... Realmente tem que estar bonito também, tem que estar organizado, tem que estar perfumado, tem que estar bacana? Claro que sim. Mas depois disso, ainda você tem que ser competente, você tem que entregar o que promete, no prazo que falou que vai entregar e com a qualidade que você diz que vai entregar, né? Pelo preço justo, correto, se você comparar com teus concorrentes, isso. Mas o mais importante é que todo mundo consiga perceber isso como valor percebido, consiga enxergar isso como valor percebido, né? Aí eu acho que fica claro para todo mundo e funciona. Como tu comentou, a clareza e uma direção. Isso. Que bacana. E me diz uma coisa, como é a liderança? Tipo assim, o que a liderança te transformou como pessoa? Porque querendo ou não, né? Tá há 32 anos de experiência ali, linha de frente, com pessoas, com clientes, né? E o que te transformou essa parte da liderança? Eu acho que quando tudo funciona bem, sabe? Quando existem flores, assim, a música bonita, um fundo bonito, tudo é romântico, é tudo maravilhoso, é fácil, as coisas fluem bem. E a vida vai bem e tá tudo bem. Agora, quando você tem os perrengues, quando vem os problemas, aí você começa a conhecer as pessoas. Isso tem a ver com resiliência, isso tem a ver com humildade, de admitir que a gente falha. As coisas não são perfeitas, o mundo não é perfeito, as empresas não são perfeitas, nós não somos, as pessoas que trabalham conosco, elas também não são perfeitas. E aí que está um ponto importante. Primeiro, a gente tem que ter a humildade que a gente erra e que a gente precisa evoluir.
E aí você começa a admitir isso nas outras pessoas, né? E ajuda elas também. Porque imagina, antigamente nós tínhamos uma forma de liderar muito agressiva, assim, meio no chicote, né? Mas hoje isso não faz mais sentido, nem é possível. Porque se a gente fizer isso com a geração Z, eles chegam para ti e dizem, mas quem tu acha que é? Né? Eu sempre digo assim, às vezes a pessoa chega para nós e para a gente diz assim, com quem que você acha que você está lidando? Eu acho que quando a pessoa pergunta isso para ti, ela está com Alzheimer, ela se esquece quem ela é. Então é isso, eu acho que todo mundo gosta de ser bem tratado. E mesmo errando, eu acho que o erro é um grande momento de evolução na nossa vida e na vida das empresas. Porque quando você erra, é uma excelente oportunidade para reunir o time, para conversar com eles, para ver exatamente o passo a passo de como foi feito e por que nós tivemos esse resultado. Eu acho que um erro por si só, se ele não for avaliado desse jeito, ele se repete. Eu acho que cometer erros faz parte do processo de crescimento, mas erros inéditos, porque repetir erros que já houveram, isso é como é que a gente vai chamar? Isso é burrice, né? E custa muito caro, né? Então, formar pessoas tem a ver com isso. Tem que ter a cultura do erro. Não é dizer que se pode errar à vontade, de jeito nenhum. Mas para criar a inovação, para criar o novo, o erro faz parte, a incerteza faz parte. E aí, depois que você conseguiu equacionar o porquê que deu errado, aí você tem outras possibilidades de ir melhorando, né? Esse é o desafio. Mas por isso que é importante essa parte da gestão, de ter indicadores, de ter processos, para onde você realmente conseguir medir isso, né? Dentro da liderança, né? Tu vê, por exemplo, a gente tem 2 fábricas. Então, uma fábrica de pré-fabricados de concreto e uma fábrica de estruturas metálicas. São 2 processos semelhantes. Todo processo fabril tem início, meio e fim. Matéria-prima entra por aqui, você transforma e tem a expedição do lado de cá. Mas os detalhes para ir melhorando a performance, para você ganhar um pouco mais de produtividade, é ali que está o segredo. É implantar um processo Lean, olhar exatamente quais etapas, se o fluxo realmente é linear, se você não tem gargalos, se as coisas fluem bem. Esse é o grande desafio que a gente tem numa indústria, né? Porque preço por preço, as pessoas, como o teu produto, como qualquer produto, como uma camisa, um chinelo, um sapato que você vai comprar, tem um preço. Claro que lá pelas tantas a marca influencia, mas no médio, no consumidor padrão médio, o que acontece? Ele quer pagar um preço médio, razoável e ter o melhor produto. E isso só daí dentro da fábrica só tem uma maneira de melhorar, é melhorar o processo. É ver onde a gente consegue economizar tempo, matéria-prima, energia, tempo, e aí a gente consegue economizar no produto final, entregar um produto final um pouquinho mais barato, produzindo mais, né? Até tu falou dessa questão da performance dentro do processo, né? De economia de tempo, recursos e tudo. Como é que tu vê essa questão da inteligência artificial entrando com tudo, né? Dentro das empresas, dentro dos processos, e sempre fica aquele medo, às vezes, até dos colaboradores. Será que vai substituir o meu trabalho? Vai. Isso é triste, né? De repente as pessoas se assustam com isso, e para vocês que são uma geração mais nova, de repente é fácil de entender a tecnologia. Agora, para mim, que tenho 61 anos e para a maior parte dos tomadores de decisão, que realmente trabalham numa empresa na linha de frente, olhar para a inteligência artificial e entender que você, sem ela, não é um paradigma, né? Uma coisa é o seguinte, até hoje eu sempre fiz assim e eu vou continuar fazendo assim. Bom, é uma realidade até hoje, mas daqui para frente nós temos que olhar tudo que é um processo repetitivo, tudo que é um processo que dá para automatizar, a inteligência artificial vai fazer muito melhor do que qualquer ser humano. Bom, se nós não entrarmos, nosso produto fica obsoleto, e entender isso é um desafio. Para ti, pegar um chat, uma coisa assim, uma IA e tal, e utilizar para a finalidade que você trabalha, para vocês de repente é fácil. Agora,
para uma pessoa da minha idade, já é um paradigma, a gente tem que realmente parar e olhar para isso como uma necessidade de aprendizado urgente. E aceitar isso como básico, ou faz ou não faz, ou esse negócio vai te engolir. E eu já vi, se você começar a olhar para todas, isso na construção civil, talvez operacionalmente não seja uma realidade tão próxima. Mas se nós formos pensar em orçamento, se nós formos pensar em projetos, se nós formos pensar em planejamento, se nós formos falar em suprimentos, se nós formos falar em logística, é claro que são atividades que você consegue melhorar o processo, estruturar ele melhor, criar um alinhamento, uma continuidade melhor e medir a performance dele com o uso de uma inteligência artificial. E aí você diz, não, eu não quero saber disso. Você vai ser atropelado. Não tem o que fazer, né? Não vai sobreviver. Claro. Né? E eu digo assim, para erguer uma parede, para sentar tijolo, claro que já tem robôs para isso. Mas isso ainda é uma coisa de Japão, de Europa, de China, que está chegando aqui, mas não com a velocidade que talvez esteja chegando em outras áreas, né? Que já está acontecendo lá fora, né? Verdade, verdade. E por isso que isso entra aquela questão da liderança. Então, cada vez mais os líderes vão ter que saber lidar com pessoas, aprender a inteligência artificial, mas aquela habilidade de saber lidar com as pessoas, claro. Né? Integrar tudo isso dentro de um processo e dentro do negócio. Isso. Quando nós começamos a construir, imagina que a força do braço, há 30 anos atrás, era mais importante do que a inteligência. É meio estranho dizer isso, mas eu ouvi isso muitas vezes. Eu não estou comprando, eu não estou querendo saber da tua opinião. Eu quero que você vá lá e faça isso, pronto. Mas hoje em dia é muito mais importante pensar como fazer e como que a gente pode otimizar o processo do que simplesmente fazer. Estava dizendo antes, o italiano e o alemão, eles têm essa mania de primeiro botar a mão na massa e fazer e depois pensar como deveria ter sido feito. Porque lá pelas tantas costuma, pois se tivesse ido por aqui teria ficado, teria sido mais rápido, teria ficado mais barato, teria ficado mais bonito, teria ficado melhor, né? Mas hoje em dia não, a gente tem que planejar. Eu acho que uma das principais atividades na engenharia civil, na construção civil, é o planejamento. Eu sempre digo para o pessoal que está se formando em engenharia que se você quer atuar em duas áreas que são fantásticas, a primeira delas é vendas. Vender é uma habilidade. Isso não adianta, isso é carisma, isso é outra coisa, é relacionamento, é você sentar na frente da pessoa e convencer ela de que o teu produto tem valor, não é preço. E aí você, através disso, você consegue vender. Então, eu acredito que hoje existe uma oportunidade fantástica na área de engenharia, que é a área de vendas. Isso, vender apartamento, vender equipamento, vender obra de tudo que é tipo. Bom, em segundo lugar vem a área de planejamento. Porque o Brasil, ele ainda tem, se nós compararmos com a Europa, com os Estados Unidos, o Brasil, a eficiência da mão de obra da construção civil no Brasil, ela é muito menor que na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Principalmente por falta de um planejamento mais adequado. Como assim? Se você vai fazer tal tarefa amanhã, está aqui todo o tijolo, está aqui tudo na mão, aqui preparadinho para você trabalhar e ter uma pessoa muito bem treinada, que tem todas as ferramentas adequadas. No Brasil, não, ainda não. O pedreiro, muitas vezes, não é desprezar, não é nada disso, ao contrário, mas é falar da realidade ainda muito da nossa construção civil, que é o seguinte. O governo quer incentivar o crescimento do Brasil. O que ele faz? Ele diz, vamos botar dinheiro na construção civil, porque existe lugar, existe mão de obra lá disponível e mão de obra que não precisa ser muito bem preparada e ela vai construir. Claro, com essa ideia nós vamos ter um custo muito maior, mas isso já está mudando hoje. Nós estamos trazendo muita tecnologia para dentro da construção civil e muito equipamento, né? Desde gruas, guindastes. A gente trabalha em duas indústrias e mais o concreto usinado. Isso faz com que cada vez mais você automatize e traga soluções pré-fabricadas e prontas para dentro do canteiro, para otimizar o processo. E aí sim a gente consegue diminuir o custo de produção e principalmente o desperdício.
Essa é uma realidade, né? E nós estamos... E a construção civil brasileira, graças a Deus, está começando a enxergar isso, porque isso redunda no quê? No final, num apartamento que você vai morar e que você vê que ele foi bem construído, que os materiais foram bem aplicados, porque hoje o que você tem de patologia dentro de obra é muito grande. Muitas delas, né? Por causa, muitas vezes, da falta de preparo da mão de obra, né? É que dá problema. Ou senão, como tu falou, a questão de falta de planejamento. Ai, vai investir tanto. Não, chega na hora, no final da obra, deu o dobro, né? Então, realmente, tem que estar tendo essas mudanças mesmo, né? Então, tem muita gente também que sonha, né? Você tem tanto de dinheiro e aí você vai lá e começa a fazer e as pessoas lá pelas tantas, não, e vão... Tudo é um determinado conversa que lá pelas tantas alguém vende um sonho que lá pelas tantas não se sustenta, né? Então, é muito bom, por causa disso que eu digo, a gente tem que ser coerente em tudo que a gente faz. Liderança tem a ver com isso, vender tem a ver com isso. Eu não deixo os nossos representantes comerciais venderem uma obra que nós não podemos entregar naquele prazo. Porque, novamente, isso é a principal matéria-prima que a gente vende, confiança. Porque depois que a gente diz vai entregar em tal prazo, o custo é esse, vai ser assim a obra, então vai ser entregue, né? Mesmo que a gente lá pelas tantas deu ruim, vai dar prejuízo, mas a palavra foi empenhada e vai ser assim. Tu falou uma coisa fundamental aqui. Isso eu aprendi também desde o berço. A palavra. Sim. Né? Por mais pode vir a tecnologia que for, o momento que for, mas ainda essa questão da palavra, sim, né? Ela tem poder. Claro, e tem que ter. Tem que ter. Eu acredito que... Eu lido com muitas empresas grandes, né? Claro que tem contrato para tudo. Claro que tudo está escrito. Mas o contrato é um documento que a gente guarda numa gaveta. E é para ficar ali. E, se necessário, a gente nem olha para ele, a não ser para tirar uma dúvida. Agora, o que realmente importa é o que nós tratarmos, né? E as pessoas têm que poder confiar de ambos os lados que assim funciona e assim vai ser, né? E o contrato é um documento acessório, né? Que está lá, ele tem que existir, porque faz parte. Mas não que alguém vai querer abrir a gaveta e dizer, está aqui o que você escreveu e não está cumprindo, né? É verdade. E me diz porque a gente tá falando essa questão da liderança, né? Como fazer com que, tipo, a cultura da empresa, as pessoas que estão vindo... Porque, assim, às vezes, tu criou uma cultura, mas tem momentos que, às vezes, tu tá mudando também, né? Com a evolução. Tu vai implantando outros valores, não outros, eu digo, vai complementando. Como fazer com que as pessoas novas, elas entram dentro, tipo, dessa cultura? E como fazer as que já estão... Cara, vamos inovar, agora a gente precisa implantar inteligência artificial. Como fazer... Porque tu entende que é uma mudança de cultura dentro do processo? Sim. Tipo assim, essa questão principalmente da inteligência artificial, da inovação e tudo. Sim. Eu entendo que cultura tem a ver com rituais, tem a ver com uma certa, eu diria, liturgia que nós temos que fazer em momentos que a gente vai mostrando como a empresa funciona e como as coisas são. Primeiro, tudo tem que ser voltado para uma coisa chamada resultado. Tudo tem que convergir num lugar que é resultado. Que tipo de resultado? Financeiro? Claro que sim. Nenhuma empresa existe se ela não tiver resultado financeiro. Não, existem empresas que fazem, existem entidades que fazem filantropia. E são muito necessárias e importantes, mas não estamos falando disso. Eu estou falando de empresas que precisam ter continuidade, sobreviver, pagar seus impostos, pagar os salários em dia e fazer um produto bem feito. Bom, então a primeira coisa que elas têm que dar é resultado. E todos têm que saber disso. Para isso, nós temos que dar resultado na nossa vida enquanto funcionários dentro daquela empresa. O que você produz precisa, de alguma forma, trazer resultado para essa empresa. Mas aí, voltando a falar de liderança, se nós trouxermos pessoas novas para dentro dessa empresa, como é que ensina essa cultura? Como é que traz isso para isso ter esse engajamento dentro da empresa? E aí eu acho que vem as pessoas que têm mais estrada dentro da empresa e que podem chegar e dizer, não o diretor, não o patrão, não o líder maior, né? Mas o gerente, mas as pessoas de baixo.
ela aos poucos, vamos supor que você contratou um soldador e coloca do lado um soldador que já está dentro da empresa. E aos poucos soldar é uma coisa que se repete, você já aprendeu a fazer em outros lugares, mesmo no Senai, seja onde for, você sabe soldar. Mas aqui dentro, solda para nós tem a ver com cuidado, com isolamento do ambiente, com limpeza, com isso, com aquilo. E lá pelas tantas, esse funcionário vai dizendo para o outro, olha só, eu trabalho aqui há tantos anos, eu sou respeitado, eu sou valorizado, as pessoas não gritam aqui, elas respeitam as outras, sabe? Aí, aos poucos, isso vai passando de boca em boca, de ouvido em ouvido, e as pessoas vão vendo, não, realmente, isso não é só uma história contada, isso é a vida vivida aqui dentro, do jeito que as coisas acontecem. E aí, aos poucos, isso, para esse funcionário novo, vai dizer, pô, faz sentido eu viver minha vida aqui dentro. Né? Principalmente vamos pegar para a geração Z. Para eles é tão importante essa questão do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com as pessoas, da sustentabilidade, do respeito com as pessoas, do jeito que cada um quer viver. Né? E aos poucos essa geração Z enxergando isso, né? Eles vão se engajando também. Né? Eu vejo isso com uma certa naturalidade, mas tem que conversar muito, tem que mostrar, tem que ter momentos para, que nem eu falei, uma espécie de um ritual mesmo, que você mostra para eles como é que a empresa, falar de história. A história de uma empresa é muito importante. Como ela foi fundada, as dificuldades que houveram durante o processo, né? Mostrar tudo que foi superado. Então, imagina, a Seraçá esse ano está fazendo 50 anos. Foram 127 agricultores que fundaram a Seraçá em 1975, né? Com o objetivo de ter energia elétrica nas suas casas, no interior, que naquela época não tinha. Né? E aí, então, começar a contar isso. Hoje, para você, para mim, de repente, para os nossos filhos, é impossível imaginar um mundo sem energia elétrica ou sem internet. Né? Agora, a energia falta em tudo que é lugar do mundo também. Outro dia faltou lá em Portugal, na Espanha e tudo mais, teve blackout e tal. E hoje em dia pensar que isso é um absurdo, que não pode acontecer. Mas a gente acontece. nem consegue imaginar, né? Mas imagina a nossa vida sem isso, né? Há Sim. 50 anos atrás, era no Lampião. Não tinha nada disso, não tinha geladeira. Imagina você não ter uma geladeira para guardar uma carne. Não sei se tu viu como é que você guardava. Se matava o porco, se fervia a carne dentro da banha e se guardava dentro da banha. Você chegou a ver como é que é isso? Não, mas eu sabia que era num processo com sal também, né? No sol. Aí virava um charque, uma coisa desse tipo, também funcionava, né? Mas olha, né? E olha os benefícios que foi isso. Agora, pensa o que foi isso quando chegou a energia elétrica, depois veio a internet e agora está chegando a inteligência artificial, que muda tudo. São momentos que isso na nossa vida pessoal, isso na medicina, na engenharia, na comunicação, em todas as áreas. Todas, né? São marcos bem... Dá para dizer que é tipo uma revolução, né? Claro. Bem diferente, assim, marcante mesmo. Outro dia eu estava falando com um médico que faz laudos de ultrassonografias. Um médico mais ou menos da minha idade, já aposentado e tal, mas um grande especialista em fazer laudos de ultrassonografia. Ele me dizia o seguinte, Mauro, tu sabe que a minha profissão a partir de hoje ela é absolutamente dispensável. Porque uma IA vai fazer o que eu faço de uma maneira muito mais assertiva, porque treinando ela vai conseguir enxergar coisas que talvez eu nem consiga perceber. Agora, claro, eu acho que é importante continuar o médico assinando e olhando, porque ela ainda dá aquelas famosas alopradas, e a gente sabe disso, né? Lá pelas tantas surge uma frase ali no meio, um conceito que diz, mas o que é para ser isso aqui? Mas é tudo uma questão de você também ir ajustando e treinando, né? E isso é verdade, tanto na área de educação, na área de comunicação, na área de engenharia também, muita coisa aos poucos tu começa a substituir a inteligência humana, não que nós vamos substituir a emoção, o pensamento crítico, acho que a estratégia, isso ainda, por enquanto,
é coisa do ser humano, mas aquela atividade que é repetitiva já não faz mais sentido a gente ficar fazendo na mão, né? E eu até falo assim, e o bom é que a gente vai ter mais tempo para fazer realmente essas coisas que importam, que é liderar pessoas, de ter esses momentos de conversa com pessoas, tanto com cliente como com colaboradores, né? E eu digo assim, principalmente para os pais, isso é uma das coisas que eu sempre falo. O pai que tem filhos pequenos, a mãe que tem filhos pequenos, nunca vão fazer uma coisa mais importante do que brincar com seus filhos. E o que acontece? Né, na minha geração, não tem que trabalhar. Vamos, filho, agora não posso, não tenho tempo. Né? E, claro, acho que isso também depende de uma certa maturidade. A gente chega num determinado momento da vida que a gente olha para a vida e a gente diz, poxa, se eu pudesse voltar atrás, algumas coisas eu faria diferente. Eu ia fazer essa pergunta para ti. Já pode responder agora. Não, eu diria assim, eu profissionalmente e mesmo na família, eu posso dizer que sou uma pessoa muito realizada. Quando eu comecei lá em 1993, na Seraçá, eu já tinha um caminho de engenharia já bem trilhado, né? Mas naquele momento, se eu tivesse uma imaginação quanto mais alucinada possível de estar onde eu estou hoje como profissional, eu não conseguiria imaginar tudo que nós fizemos e onde eu consegui chegar. Isso é fato. Ah, que legal. Então, eu sou muito feliz, eu sou muito realizado profissionalmente. Nós já fizemos obras incríveis, fantásticas, assim, coisas que hoje, algumas delas, nós somos referências no Brasil e na América Latina, na construção de silos de concreto, na construção de maltarias, né, e coisas desse tipo. E eu tenho muito orgulho disso. E as primeiras coisas que a gente faz em relação a determinadas atividades assim, que a gente vai com medo, que a gente, pô, se isso aqui der errado, se isso aqui der ruim, vai ser amargo, né? Mas a gente vai com aquela coragem, se desafia e faz, e lá pelas tantas tu diz, caramba, eu nem acreditava que a gente era capaz de fazer isso, né? E isso é um fato, né? Então tu olha para isso, olha para a minha vida pessoal da mesma forma, porque lá pelas tantas a vida pessoal da gente se confunde com a vida profissional. Né? É verdade. Você vai dizer a Ana da Closer, né? É assim, a gente já leva o sobrenome da empresa, né? Não é nem Giroto o teu sobrenome, né? É a Ana da Closer, é o Mauro da Seraçá. A nossa identidade acaba se misturando com é como se o suor da gente se misturasse no concreto que a gente faz, na obra que a gente faz, e a gente quase não consegue. Poxa, se eu tiver que me separar da minha identidade profissional, eu acho que quem eu seria? Como eu seria? Né? Mas isso também que já teve vários debates, assim. Eu acredito que não tem aquele lado, o pessoal e o profissional. A gente é um ser único. Tinha uma época que o pessoal dizia assim, quando você sair da empresa, você desliga. Você deixa lá, é como se você tivesse o interruptor da tua sala, você desliga o interruptor da tua sala, você deixa os problemas ali e vai para casa e vai dar atenção para a tua família. Mas não é assim que funciona. Você não desparafusa a sua cabeça. A tua cabeça é uma só. E o que você deixou para fazer na empresa vai estar lá. E se tu brigar com tua mulher, quando você chegar em casa, você tem que dar conta. Ela vai estar ali com teu filho, os problemas que ele tem, as contas a pagar, seja lá o que for. Então a cabeça é uma só. E quando você acorda de madrugada, quando aquele problema te tira o sono, e não importa se ele é profissional, pessoal, de saúde, você é um ser humano na tua totalidade, na tua integridade, né? Então isso é importante. E se enxergar assim, eu acho que é necessário, não tem como ser diferente. É verdade. Eu até brinco também, a gente tornar o teu trabalho, tipo, tão prazeroso, tão bom, realmente fazer o que tu gosta, porque daí aquilo se torna, tipo, natural. Tu tá trabalhando, tá se divertindo, tá, sabe? É isso que é legal, né? Eu não sei, eu acho que é por aí mesmo, sabe? Mas se me perguntasse, tá, Mauro, você fez engenharia porque você gostava, você tá trabalhando com concreto, com obras e tal, porque, gente, eu sempre coloquei paixão naquilo que eu faço, amor. Eu acho que tudo que você produz com tuas mãos, primeiro tu produz no teu coração. Não existe
Não, na minha opinião, não existe modo, não existe jeito de você fazer uma coisa bem feita se você não gostar de fazer aquilo, se você não colocar o teu melhor aquilo. Aí faz sentido para ti, você não vê o tempo passar, você está em flow, você está entregando o teu tempo para aquilo e aquilo, poxa, no final, tem coisas simples que eu faço, tipo cortar grama, né? Eu até gosto de cortar grama, mas não tenho tido muito tempo de cortar grama. Mas aí quando você corta a grama assim, tá tudo limpinho, você recolheu a grama cortada, olha assim, aí você para e olha assim, pô, ficou legal, bacana, você tem orgulho do que você fez. Eu, por exemplo, sou um exímio faxineiro também. Na época da pandemia, né, eu que limpava, chegava quinta de noite, eu já começava, não dava para limpar tudo numa noite. Aí a quinta, sexta, sábado, deixava a faxina, a nossa casa tinindo, né? E aí depois o cuidado, né? Não, eu olhava para aquilo, e tinha orgulho daquilo. Eu disse, pô, mas deixa para mim, se eu tivesse que sobreviver como faxineiro, eu sobreviveria, eu daria conta, né? Mas isso que é performance. É indiferente o que tu for fazer, tu vai fazer bem feito e vai dar o seu melhor. E se não sabe, vai aprender. Né? Eu tenho aquilo. Eu não sei. Cara, vai aprender. O legal do ser humano é isso. Que a gente consegue aprender qualquer coisa. Sim. Né? Então, isso é performance, né? É verdade. Não, e eu sempre gosto de falar de quando você diz que gosta de uma coisa, gostar é tão superficial, mas quando você diz que ama uma pessoa, por exemplo. Quando você diz que ama teu trabalho, quando você... Imagina um médico ter que cuidar de uma pessoa que está ali com dor, com não sei o quê. Se isso for feito de qualquer jeito e a gente vê isso com facilidade, isso salta aos olhos, uma pessoa que faz isso sem se preocupar, em primeiro lugar, mas quanto que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ter de retorno disso? Bom, isso vai vir também. Claro que faz parte. É consequência. É consequência. Agora, se você não der o teu melhor, aquilo salta aos olhos, você faz um serviço para se livrar dele, porque ele está aqui na tua sequência de coisas a fazer, mas faz de qualquer jeito. E todo mundo enxerga isso. E fica uma coisa mal feita. Não adianta. Eu te dou um exemplo. Por exemplo, contrata um pintor, né? E aí, tu sabe o que é plafonier? É aquele negócio que você coloca no teto, assim, que você parafusa a lâmpada. Aí sim, tem uma estrutura que fica ali ao redor. Aí o que acontece? Você tem um pintor caprichoso que vai lá, faz os bordinhos daquilo, capricha, né? Aí tu tem outro que vai lá com rolo e pinta aquele troço por cima de qualquer jeito, né? Sempre digo para eles, ali está o nariz da pessoa. Ali está o cuidado, a importância que ela dá com o trabalho dela. E isso a gente enxerga num faxineiro, a gente enxerga numa pessoa que dá aula. Por que tem professores que tu lembra que fizeram diferença na tua vida, que entregaram o melhor de si para que você pudesse ser quem você é e estar aqui hoje? Eu também. A gente, na verdade, a gente é feito pelos encontros de muitas pessoas que deixaram alguma parcela na nossa vida, né? E gostei desse conceito, não tinha ouvido. E isso é amor de alguma forma. Quando eu sempre digo, amor, você diz, eu te amo, tá bom. O que é amor? Amor é um verbo. E ele diz as coisas que ele diz que é, ou seja, ele pressupõe ação, né? Então, o amor, as pessoas novas, às vezes dizem, eu te amo, você é tão linda, e isso é paixão, isso é uma certa coceira que com o tempo passa. Agora, quando você tem que dormir com a pessoa, quando você começa a ver que ela ronca, eu não vou falar o resto, mas todos têm determinados problemas e tal, e a pessoa vai envelhecendo, e é ranzinza, não sei o quê, e mesmo assim, com todos os defeitos que essa pessoa tem, você ainda continua dizendo, isso é importante para mim. Porque o amor é paciente, ele suporta tudo e aquela coisa que São Paulo diz, né? Isso é amor, né? Enquanto o amor não doer para valer, aí você não está amando. Quando você enxerga só o belo, enxerga só o prazer, enxerga só o dinheiro que isso te traz, ou os benefícios que isso advém disso, isso é comércio, isso é outra coisa, né? Agora, quando você sofre com aquilo, quando aquilo se torna parte da tua essência, da tua vida, e tu sabe que teu legado tem a ver com isso,
Aí sim você paga o preço que tiver que pagar. Porque o interessante da liderança, eu falo isso para o nosso pessoal também. Olha só, você tem um preço para pagar para ser quem você é e para ser quem você quer se tornar. Se tá bom para ti, do jeito que você tá hoje, tá tudo bem, não quero discutir contigo. Agora, se você quer crescer, se você quer evoluir, se você sabe que você tem poder de entregar um pouco mais, aí você tem um preço a pagar. Você vai incomodar a gente. Porque aqueles que olham para ti e dizem, metido, o que esse cara tá falando aí? Não sei, sabe? E aí as pessoas vão se incomodando e vão se encolhendo e vão dizendo, eu não quero pagar esse preço. Mas a vida está passando. Uma das coisas que as pessoas se esquecem que todos nós vamos morrer. Eu falo isso, às vezes o sonhar grande e o sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Tu trabalhar pro grande e trabalhar pro, né, digamos, pro sonho pequeno é o mesmo trabalho. Né? Não, e aí a vida passa tão rápido. Tão rápido. Meu Deus do céu. E a gente olha e diz, pô, mas eu queria ter feito... Pega para uma pessoa que está na UTI, num quadro terminal, fala com todos os médicos que atendem esse tipo de paciente, eles vão te dizer, as pessoas não estão lá querendo saber nesse momento que ainda gostariam de comprar mais um terreno, um carro novo, mas sim, eles gostariam de ter a oportunidade de pedir perdão, de abraçar o filho, de dizer o quanto ele é amado e importante. E a gente se esquece das coisas mais importantes, né? Então, isso é fundamental. Para que tu trabalha? Por que tu... né? Outra coisa que eu desafio as pessoas para pensar é o seguinte, tá? Dinheiro traz ou não traz felicidade? Traz, né? Imagina, é teus objetivos, é o que tu consegue atingir, né? Depende do que tu define como felicidade. Agora, olha só. Se você não desenvolver tuas melhores habilidades, aquilo que Deus te deu de potencial, de capacidade para ser muito bom naquilo, e você tem o poder da comunicação, ou os outros dons que Deus te deu que você sabe. Ninguém, de repente, faz um bolo que nem você. Ninguém joga que nem aquele fulano de tal, que nem o Neymar, não sei quem. São dons, são pessoas que têm uma determinada luz e todos nós, Deus não foi assim injusto com nenhum de nós. Eu acredito que todos nós temos habilidades fantásticas, tá? Então, se você não desenvolver esse dom, primeiro, imagina as pessoas que vão depender de ti, teu filho, a tua mãe, amanhã depois depende de um determinado valor, está no hospital para fazer aquela cirurgia, para fazer aquele... mas eu não tenho. E aí, hoje eu não... tu entra numa fila de SUS, graças a Deus a gente tem o SUS, ele funciona muito bem, não estou falando mal do SUS, mas vamos supor que você tenha dinheiro para dizer, não, chama o médico, pode fazer que eu assumo, a gente vai pagar. Imagina quanto isso representa, e aí me responde se dinheiro traz ou não traz felicidade. Você poder pagar um bom colégio para o teu filho, você poder pagar um bom plano de saúde, então dinheiro traz felicidade sim, e ele é necessário sim, e isso você só vai ganhar o quanto você vale. E quando eu falo de valor, é quanto você entrega, é o quanto você consegue realizar teu propósito. E aquilo com aquela vibração, com aquela emoção. Bah, que legal que eu estou aqui. Bah, que legal que eu estou fazendo isso. Olha como ficou bacana. Olha como é que essa pessoa está feliz. Eu sempre digo, não adianta você ter a casa mais bonita. Não adianta você ter o carro mais bonito. A mulher mais bonita. O marido mais bonito. A família mais bonita. Sei lá, pelas tantas, você é infeliz. Então, enquanto isso, viver a vida. Você sabe que nasceu, o dia que você tomou consciência que as coisas funcionam assim, e um dia tu vai morrer. Pronto. Ainda bem que a gente não sabe o dia, mas vai acontecer. É a única certeza que a gente tem, né? Aí eles vão te botar assim num caixão, eles vão te maquiar, eles vão botar flores, as pessoas vão chorar e vão dizer, mas ela era uma mulher tão querida, ela era tão especial. Durante a vida inteira meteram o pau e lá plastando no dia do velório estão dizendo, olha só como ela era bonita, ela querida, não sei o quê, não sei o quê. Bom, tudo isso vai acontecer e você sabe disso. Todos nós sabemos. O que importa é o que a gente faz com esse tempo que a gente tem aqui no meio. E eu digo, quanto menos a gente
se frustrar com expectativas e tudo mais, e o que os outros jogam sobre nós de expectativas e o que eles acham, o que os outros acham é problema deles. A nossa história, a nossa jornada, ela é única, ela é tua, é minha é diferente da tua, é diferente de quem está nos vendo. E isso, entendido, aí tu começa a colocar paixão, quando começa a esclarecer para ti. E aí eu digo uma outra coisa, não, a minha maneira de entender o mundo, de repente é diferente da tua. Não existe fazer isso sem ter Deus como muito presente na tua vida. Se a pessoa, eu sou uma pessoa forte, eu tenho muita força no braço, eu sou muito inteligente, vejam só, eu fiz tantos cursos, tantas faculdades, tantas pós, mestrado, PhD e tal. Beleza, que bom, parabéns. Eu tenho tanto dinheiro e tal. Mas lá pelas tantas, meu amigo, tu não vai tão longe com isso. Sem fé, sem humildade, sem saber que um dia tu vai estar aqui, até aqui, tu vai ter um caixão para ti. E aí, meu amigo, o que te adianta a arrogância? O que adianta tu achar que tu é grande coisa, se nosso destino é esse? Humilhar as outras pessoas, brigar com Deus e todo mundo, ter confusão dentro da família, porque fulano não me pagou, porque... Cara, esquece essas coisas. Acho que no fundo o que vale é a vida com simplicidade. E sempre lembrar que o amor é um verbo. Não me converse. Se o amor não faz as coisas que ele diz que faz, você não ama, você está com uma coceira aí, né? E é chamado de paixão ou qualquer outra coisa, né? Então, o amor pressupõe realmente perder noite. É assim, tipo, quando então vamos supor... Aí o pai perde um filho num acidente, né? Aí se desespera na frente do caixão. Claro, a gente entende. É uma coisa terrível. Mas aí diz, eu gostaria de ter sido eu no lugar dele. Mas quando estava perto, quando podia abraçar, quando podia dizer que era importante e gostaria de ter mais tempo para ter convivido com ele, só criticava e dizia, filho, tu tá errado. E não... Gente, hoje os nossos jovens, eles têm outra mentalidade, outra cabeça, nós temos dificuldade de acompanhar a velocidade deles e nós também éramos assim, eu na minha juventude também era assim, meus pais também tiveram dificuldade de entender o meu caminho e nós com certeza hoje temos dificuldade de entender o caminho dos nossos filhos. Né? Ainda mais com essa coisa toda de inclusão, de diversidade e essa maneira essa prioridade que eles têm em cima do cuidado com a natureza, né? Quer dizer, tu pergunta para um jovem hoje e diz, que carro tu quer ter? Não, eu não quero ter carro. Carro polui. Né? Eu quero andar de Uber, eu quero andar de táxi ou de bicicleta de preferência, né? E o jovem pensa assim, graças a Deus. Né? Sim. Olha que coisa fantástica, né? E como tu falou, né? E é uma mudança muito rápida. Sim. Né? E isso também trazendo para dentro das empresas. Porque hoje, assim, a gente tem as pessoas ali com 18 anos e pessoas de várias faixas de idade de momentos. Sim. Como conciliar tudo isso, né? Que é aquilo que a gente estava falando lá no início. O meu irmão, o Samuel, é o presidente da Seraçá. Nós temos 20 anos de diferença. Ele tem 81 anos, eu tenho 61. E eu percebo isso de uma maneira muito intensa entre nós, né? E aí eu pego o meu filho, que tem 24 anos, e a gente consegue... É um esforço necessário de todas as partes para entender que a maneira de enxergar o mundo é diferente, foi diferente em cada momento, e está sendo, né? E aí é um exercício de humildade e de respeito de todos, quem é mais novo e mais velho, para dizer, bom, é aqui a experiência de quem é mais velho e mais essa humildade necessária do mais jovem para ensinar como é que funciona um celular, como é que instala, como é que faz. Mas isso é tão simples, como é que tu não consegue? Olha aqui, é só... É simples para ti, tudo é simples, tudo é fácil depois que você sabe, né? Mas eu falo, mas essa resiliência de quem começou é diferente de quem tá entrando agora. Por isso que, como tu falou, é realmente conciliar isso, ensinar, mostrar esses valores, né? Sim. Que precisa ter para... E até mesmo perpetuar o negócio, né? Claro.
É um desafio, gente, ser empreendedor, mas é bom, né? É maravilhoso. Sabe, eu digo assim, eu olho para as paredes das empresas. As paredes, elas contam histórias de superação, de desafios, de angústias, de noites sem dormir. Hoje, o empresário, é fácil olhar muitas vezes para um empresário e ver só o sucesso dele, né? Mas imagina quanta angústia em muitas noites sem dormir, quando você diz, amanhã eu tenho tal para pagar, como é que eu vou fazer? E aí, quando você tem que mandar um funcionário embora porque tu não tem serviço, tu começa a pensar, e agora? Ele tem família? Como é que eu faço isso? Então, são momentos assim que não são fáceis, sabe? Mas todo empresário, todo gestor vai passar por isso, né? Gostando ou não. Gostando ou não. E aí o líder, eu sempre digo isso também. Você quer ser líder por quê? Porque vai ganhar mais e isso é legal? Claro que sim, né? Tá, mas liderança, eu vou te dizer, não é melzinho na chupeta, não. Você vai descontentar alguns, você vai ter que mandar alguns embora. Você está disposto a pagar esse preço? Isso faz parte do teu trabalho, né? Das atividades, das atribuições do teu trabalho. E te vira com isso, né? Porque não é só o lado romântico da coisa. Existe o comprometimento, existe o preço a pagar para estar lá. A responsabilidade. Claro. E quando a gente tem, eu sempre falo que quando a gente tem um negócio, não é só, tu tem o teu negócio, a empresa, aí tu tem as pessoas, mas são as famílias. Sim. Porque aquela pessoa que tá lá, o teu colaborador, ele tem famílias. Sim. E tu entende que tu impacta na vida das famílias também. Então, olha como isso é uma responsabilidade gigante, né? Mas é legal, pensa... Não que isso, mas isso me enche de orgulho quando eu penso nisso. Ainda mais quando a gente consegue, né? Hoje nós vamos fazer, hoje é dia 2 de maio, onde foi dia do trabalho, e hoje nós vamos fazer o nosso encontro dos funcionários na empresa. Que legal. E isso é uma coisa que eu gosto tanto, de poder, e no Natal também, normalmente a gente faz férias coletivas, e aí antes de ir para as férias coletivas a gente faz uma festa de encerramento, e eu gosto de abraçar um por um dos que estão lá, olhar nos olhos e agradecer. E eu fico imaginando, né, se nós não existíssemos, existiria outra empresa, existiria outro lugar para trabalhar, que bom, perfeito. Mas olha, o que nós estamos fazendo não é só ganhar dinheiro, não é só fazer uma obra que é um amontoado de concreto e tijolo, não. Nós estamos participando da vida das famílias, construindo, ajudando a sustentar essas famílias. Isso, para mim, faz minha vida ter sentido, sabe? Isso faz minha vida dizer, poxa, tá tudo bem. E mesmo, sabe, mesmo quando de vez em quando tu leva uns reveses, tu leva umas chicotadas da vida e você diz, pô, mas isso é injusto. Pô, tá doendo, ou seja, umas críticas, um negócio que não deu resultado, enfim, deu prejuízo. De todas as dificuldades você tem quando você está no mercado. Não adianta dizer que tudo é perfeito, que não é. Não é. Mas lá pelas tantas, eu sempre me pego pensando, mesmo com as chibatadas, está tudo certo. Eu sei por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí eu lembro de todas essas pessoas. Aí eu lembro que quando eu pago minhas contas pessoais ou quando pago as contas da empresa e vejo que tem dinheiro para pagar tudo, deu tudo certinho, poxa, eu digo, que beleza. Aí eu respiro fundo e digo, tá tudo certo, né? Porque aí eu consigo entender que existe algo maior, né? Não é só de mim para aquilo ali, é de mim para muita gente, né? Isso é o legado, é o que eu chamo de legado, que a gente deixa aí. A cultura impregnada nas paredes daquilo que a gente constrói. Valorizar as pessoas como elementos que ajudaram a fazer isso, cada um com suas dificuldades, na sua capacidade de compreensão, porque tem gente que acha que, empresário só explora, empresário, poxa vida. Não, meu amigo, acorda de madrugada no meu coro e vai lá ver como é que é às vezes, não é tão simples assim, né? Tem as dificuldades. Com certeza. Eu falo, só olhar o palco de alguém é fácil, mas ir para os bastidores que o bicho pega, né? É verdade. Mas Tu comentou essa questão do legado e do propósito. Eu vejo assim,
que muitas vezes, vamos colocar empreendedores que estão iniciando, às vezes, mas qual que é o meu legado? Qual que é o meu propósito? Isso também vai se construindo no decorrer, né? Porque por mais que hoje talvez pode não estar muito claro, mas aquilo lá, quando tu vai se encontrando, quando tu tem o brilho nos olhos, Sim. né? Conta um pouquinho como é que tu, até a questão dos teus líderes, né? Sim. Como é que tu capacita eles para eles encontrarem o propósito, deixar esse legado, e como foi a tua trajetória também nesse sentido? Eu acho que é sempre importante se perguntar, quando a gente fala em propósito, quando a gente fala em deixar um legado, que é justamente o rastro que você deixa. E tem gente que deixa um legado de desgraça, de dor, de angústia, de sofrimento. Mas se perguntar que tipo de legado que eu quero deixar. Vamos supor que a gente mora numa rua que não tem flores, que as árvores estão assim meio capenga e que falta capricho. E aí alguém aparece e começa a cuidar. E aí os outros são impactados por isso, né? E começa a cuidar do seu jardim também. Lá pelas tantas a rua tá bonita, tá florida, porque alguém teve a capacidade de começar. Mas em falar em propósito, e falar em propósito pessoal, a pergunta principal é: por que Deus me colocou nesse mundo? E essa é uma resposta muito própria, muito tua, muito pessoal, né? E essa não é uma resposta fácil, mas tem coisas que você sabe muito bem, que quando você coloca a mão naquilo, aquilo você esquece do mundo, você esquece de tudo. O teu olho brilha, o teu coração está ali entregue. Então, eu digo com certeza, você sabe, eu sei, todos que estão nos vendo, cada um sabe o que faz teu coração bater diferente e faz teu olho brilhar, e você não faz somente por quanto te pagam, se faz porque a tua vida faz sentido estar naquele momento entregando aquilo. Imagina um médico, imagina assim um engenheiro, assim um comunicador, que lá pelas tantas diz: eu não consigo me imaginar sem estar fazendo o que eu estou fazendo agora. Aí você pode investir tua vida nisso. Quando você encontra esse porquê, você invista a tua vida nisso. Você coloca o direcionamento da tua energia em cima disso. Falando de energia, assim, imagina, nós temos 24 horas e a energia que você tem vem do quê? Vem do sol que você pega, vem do feijão que você come, vem do quanto você dorme, vem da fé que você tem, vem das pessoas que te influenciam e por aí afora. Mas esses são os fatores principais. Bom, agora no que você gasta a tua energia? Né? Você gasta a tua vida assistindo a vida dos outros nas redes sociais? E lembrar, as outras pessoas, selfie é uma coisa que as pessoas fazem pose para tirar. A vida das pessoas nas redes sociais é fantasia, não é real. E muitas vezes a gente se entristece porque a nossa vida não é tão bonita, não é tão simpática, não é tão bela, não somos tão ricos, não somos tão felizes quanto aparece naquelas fotos, né? Mas o propósito é uma coisa muito mais simples, e aí é trabalho continuado naquilo. Quando você começa, você não é tão bom assim. Você começa com medo, você começa tremendo, você começa achando: poxa, isso aqui ficou ridículo, o que eu estou fazendo aqui? Mas lá pelas tantas você vai melhorando, você vai acreditando, você vai se imaginando melhorando aquilo, cada 1 milímetro que seja. E que conquista, daqui a pouco, 2, 3 meses depois, você está nadando de braçada. E é assim que é a vida, isso é propósito. Agora, fazer aquilo que está na tua vida não tem nada a ver com tua essência. Trabalhar numa empresa que não tem teus valores, né? Que não... Poxa, eu acho que isso é a contramão da tua vida. Agora, mas eu vou trabalhar nela que eu ganho mais. Mas você é feliz ali? Não, então, espera aí um pouquinho. Se você tiver que pagar um preço durante um determinado período, eu falo isso muito para o pessoal de engenharia. Vamos supor que você é um cara que estudou bem, se dedicou, se esforçou, deu o seu melhor enquanto você estava na academia, lá na escola. Agora eu quero sair da escola e sair queimando pneu, quero ganhar dinheiro de tudo quanto é jeito. Calma, só um pouquinho. Se você pudesse hoje passar 2 anos, 1 ano,
com o melhor profissional do lado dele, se ele conseguisse te explicar como que ele faz, como é que as coisas funcionam. E se você tivesse que ganhar um salário mínimo, faça isso. Quando você é jovem, você tem tempo, mas esse tempo bem investido, ele vai te trazer um resultado fantástico. Te impulsiona Te lá na frente. impulsiona lá na frente, né? Então, isso, entender isso... e os jovens, ouvir os pais, né? Ouvir os pais. Pelo amor de Deus, a mãe sempre tem razão. Ela sabe quando vai chover, quando vai fazer frio. Diz, leva o agasalho, leva o guarda-chuva e muitas outras coisas na vida. E quando a gente é jovem, quando tem os nossos filhos, eles têm lá seus 13, 14, 15, 16 anos. É aquele momento da dificuldade, né? Que acham que sabem tudo. E aí se esquecem que a mãe e o pai já passaram por esse período, e quando eles dizem, filho, cuida ali na frente, senão você vai tropeçar. E aí vem essa coisa das amizades. Porque influencia, né? E a gente e tu sabe disso, Ana, você se torna mais ou menos um pouco das pessoas que convivem contigo. Se você convive com pessoas que têm determinadas condutas, valores que não estão alinhados com os teus, lá pelas tantas, tu começa a achar que aquilo é normal, que é assim mesmo, e você vai tendo também esse tipo de atitude. Então, temos que ser, isso não é querer ser melhor que ninguém, mas a gente ter a nossa vida preservada dentro dos nossos princípios, da nossa ética, dos nossos valores, para chegarmos no nosso propósito. E eu volto a dizer, sem Deus... vai ser um pouco mais complicado. Eu respeito as pessoas que são agnósticas e tudo mais, ateu, tá tudo bem. Mas lá pelas tantas eu estou falando da minha vida. A minha jornada, tudo que eu fiz, quando eu falo da Seraçá e da minha vida pessoal, eu digo sem medo. Eu não fiz sozinho o que eu fiz. Eu não tive a coragem sozinho de fazer o que eu fiz. Eu sempre contei com a graça de Deus e com a força de Deus em cada passo que eu dei. E muitas vezes, principalmente na dúvida, aí você vai lá, fecha teu quarto. Eu sempre costumo dizer assim, numa metáfora também, que toda cama deve ter um tapete na frente. O que é esse tapete? Não, é só uma maneira de você se lembrar que talvez ali possa ser o teu lugar de relacionamento com Deus. Onde que você vai lá, fecha a porta do teu quarto, tu vai ali, te ajoelha e diz, Senhor, me ajuda. Tá doendo, tá difícil, me dá sabedoria, me dá luz. Como é que eu lido com essa situação? E esse negócio eu devo ou não devo fazer? Eu acho que a gente nunca deveria ir para uma coisa um pouco inovadora, diferente, mais difícil, num relacionamento que for. Ou comprar um carro, uma casa, não sei o quê, sem primeiro se ajoelhar e conversar com Deus e dizer, bom, é isso mesmo? Eu devo fazer isso? Dá para fazer? E de alguma forma, não é que Deus vai chegar para ti e dizer, não, Ana, não faz. Não, ele não age assim. Mas de alguma forma, alguma coisa se atravessa, ou a porta se abre, ou alguém chega e diz, não, Ana, já aconteceram coisas assim na tua vida com certeza. E esse nada mais é do que são as respostas de Deus, que cuida de nós em cada processo, em cada etapa. Ele vai nos conduzindo. É desse jeito que eu digo, essas paredes têm história? Claro que tem, né? Mas tem essa história e ela tem a ver com fé. E fé não é só o que você acha que tem capacidade de fazer. Não, fé são as coisas, às vezes, as respostas de Deus que são contrárias às tuas vontades, né? Porque nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor para nós, e como um pai que cuida do seu filho, Deus também cuida de nós. E eu disse, ele não vai chegar para ti e dizer, não vai por aqui. Não, ele vai tirar determinadas coisas da tua frente, determinadas pessoas, e aí você lá pelas tantas, você olha para trás e como que foi isso, né? Isso que tu comentou, às vezes, de olha pra trás e vê, faz sentido, né? Toda a trajetória aí faz sentido que tudo que tu passou, né? Verdade. É verdade, é mágico isso, né? É verdade. Mauro, que conselho tu daria para quem tá nos assistindo, pros empreendedores, pros líderes, pras pessoas? Eu diria invista em si. Primeiro entenda o que você está fazendo aqui.
quem você é e quem você quer se tornar. Isso é uma trajetória, isso é uma jornada, mas invista em si, traga para perto de si cada vez mais coisas que estão alinhadas com esse pensamento, com esse sentimento que você tem, e alinhe a tua vida, traga pessoas que têm a ver com isso, invista seu tempo, invista seu dinheiro, invista sua energia naquilo, né? E aí, aos poucos, as coisas vão surgindo, vão coincidindo, sabe? E as coisas vão andando nessa direção. Mas tenha coragem. Tenha coragem de fazer o que você precisa fazer, o que o teu coração sabe, e pague o preço por isso. Não tem almoço de graça. Não tem. Você vai deixar de fazer outras coisas, você vai fazer aquelas que que tem a ver com o teu propósito, e você vai pagar o preço por elas. Algumas doem. Mas se doer e fizer sentido, tá tudo certo. O pior é quando dói e não faz sentido, né? Não faz sentido, porque a gente está repetindo erros, a gente está em lugares que estão nos fazendo sofrer, e a vida está passando, e você repetindo mais do mesmo e fazendo mais do mesmo, com certeza o resultado também é mais do mesmo, né? Perfeito. Chega de fazer o mais do mesmo, né? É por aí. E Mauri, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Eu tô nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, no @tizenmauro, que é o meu Instagram, né? E, claro, eu tô na Seraçá, eu tenho uma mensagem que todos os domingos eu coloco no Instagram, faço uma pequena reflexão, e na Seraçá. Na Seraçá é o meu lugar onde eu deixo lá minhas sementes que estão plantadas, algumas estão crescendo e a gente está regando, algumas já estão dando fruto, muito bem, estão sustentando a outras que estão chegando e também pegando sementes desses frutos e plantando de novo e tendo também por onde se alimentar. Isso é uma alegria, sabe, que eu tenho muito desse meu legado. Mauro, muito obrigado. Foi um prazer conhecer a tua história, conhecer um pouquinho mais de toda a tua trajetória e ser essa pessoa inspiradora, né? Que nos ajuda. Ana, querida, obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe muito, né? Que mantenha esse sorriso em ti, né? Essa gentileza toda e o negócio de vocês também prospere cada vez mais, né? E é uma grata satisfação conhecer um pouco do trabalho de vocês, a maneira que vocês também fazem e deixam o rastro de vocês nesse mundo, né? Muito obrigada. Até mais, pessoal. Um beijo.